escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é sábado, dia 20, e eu quero te acolher para a nossa meditação da Palavra do Senhor, o nosso programa Semente de Comunhão, que leva o Evangelho diário às nossas casas, ao nosso coração. Vamos escutar o trecho do Evangelho, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazém. No entanto, vosso Pai que está no céu os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimado no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus, sabeis que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia basta seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós. Hoje esse trecho do Evangelho, ele é muito conhecido, inclusive, né? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, meus irmãos, hoje o Evangelho nos convida a refletir sobre as coisas que são finalidade do existir humano e as coisas que são meios para que esse existir possa concretizar. E Jesus faz um paralelo entre Deus e o dinheiro. Porque muitas vezes nós podemos confundir e equiparar as duas coisas. A história humana está cheia de exemplos dessa natureza. Mas Deus e dinheiro são coisas que estão em níveis diferentes. Dinheiro é um meio de existência. Deus é o fim da existência. Quando essas coisas são trocadas ou equiparadas, o ser humano se perde. Quando faz do que é meio, que é o dinheiro, um senhor como fim da existência, a vida humana se perde. E o Evangelho de hoje nos faz, então, essa advertência, que mudar a finalidade do que é meio para fim traz perdição para a nossa vida. E o Evangelho, então, convida a colocar o nosso tempo nas realidades presentes. Porque não existe uma força mais transformadora na vida de um ser humano do que ter os pés no presente. Jesus disse que a nossa vida não é acrescentada um só dia à custa de preocupações. E as preocupações é uma evocação do que onde nós podemos ter os nossos pés. Ou os nossos pés estarão
podem estar nas coisas passadas, nas muitas experiências vividas e muitas vezes nos traumas vividos das coisas passadas, nas lembranças do que foi vivido. Então, eu estou lá, a minha vida é hoje, mas como os meus pés, o meu sentimento está naquelas coisas passadas, esse descompasso entre o que é o presente da minha vida e onde está a minha vida, torna essa sensação de vazio. Então, viver com os pés no passado. E o outro extremo é viver com os pés somente nas projeções do futuro. Então, como são projeções, não é uma realidade ainda, não existe a preocupação, a ansiedade, a angústia. Então, este Evangelho nos convida a estar com os nossos pés no presente, no agora, porque é o que nós fazemos no agora que define a nossa vida. E essa é a força transformadora. Estar no presente é estar na eternidade também. A eternidade não é só uma coisa para o futuro, é viver o tempo presente. Porque a culpa, a custa de preocupações das coisas passadas e das coisas projetadas, não acrescentaremos um dia da nossa vida. E o que fizermos hoje é o que vai permitir a gente realizar aquilo que a gente projeta. Então, que esta palavra do Evangelho hoje não passe por nós sem deixar um sinal. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário, para que esta palavra de Deus chegue a mais pessoas. O Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.